Bom, gente, então vocês já sabem qual foi o propósito disso, né? O convite partiu do M para eu fazer uma apresentação. Esse capítulo está na Gênesis. Vocês vão buscar a Gênesis para entender lá essas coisas, tá ok? Então, está no capítulo 14. A ciência explica os milagres que derivam dos elementos materiais, né? Mas os fenômenos que preponderam o elemento espiritual, eles só podem ser explicados por leis que regem as leis que regem a vida espiritual. E tudo isso está num contexto em que tudo se resume ao fluido cósmico universal. Para entender como é que funciona todo esse processo de aglomeração, interação, manipulação de fluidos. E esse contexto tudo está explicado no fluido cósmico universal, onde se faz um estudo mais refinado e você vai entendendo que tudo está em tudo. Tudo parte do fluido cósmico. As forças que estão inativas quando inicia a vida e todo o processo de manipulação que nós fazemos com as criações é trabalhando justamente o fluido cósmico universal. Criando imagens, o pensamento reflete no perispírito. Toma corpo, se fotografa. Então, os espíritos atuam no fluido espiritual, entregando o pensamento e a vontade. Nós, encarnados, podemos criar e aplicar procedimentos terapêuticos fluídicos para que a gente opere mudanças em todas as moléculas. A água e as moléculas do corpo humano. Nós podemos reger toda essa estrutura, curar através de a implantação de uma molécula sã, ou mudarmos toda uma estrutura de um complexo orgânico como o nosso. Você já conhece o vídeo de Masaru Emoto, onde ele faz uma demonstração, onde ele consegue fotografar a molécula de água sobre diversos tipos de reações através do pensamento, de nossas emissões fluídicas. E nós conseguimos, como o nosso corpo é componente de 75% a 80% de líquido, de água, tudo isso também reflete no nosso corpo. E se a gente pode mudar uma estrutura de uma molécula de água, a gente pode mudar uma estrutura também do corpo. É por isso que a gente consegue, através de magnetização, usando o pensamento e a vontade, mudar uma estrutura de um órgão que está doente e fazer ele tornar-se sadio. Operando essa mudança através de nosso pensamento, de nossa vontade. Em toda a codificação, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo que a base de tudo, de todo o tratamento, de todo o magnetismo está exatamente fundamentado nesses dois tópicos. O nosso pensamento e a nossa vontade. Quanto maior for nossa vontade de curar, maior será a nossa emissão fluídica, maior será o poder de penetração desse fluido para conseguir uma cura. Os fluidos, como nós sabemos, sobre o aspecto físico, né, podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Isso tudo são qualidades que a gente imprime ao fluido. Sabemos que o fluido não tem cheiro nem cor, é sui generis. Nós é que imprimimos a ele, sob o impulso de nossa vontade, a qualidade que queremos dar para que ele atue e faça o procedimento. Isso são básicos do magnetismo. Razão direta da pureza da substância. Mas a energia da vontade, quanto maior, mais preponderante. Jesus, nosso guia e modelo, deixou o seguinte ensinamento: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, então de graça dá. É só uma citação para que a gente entenda todo esse contexto de nós, como magnetizadores, devemos trabalhar.
primeiramente temos que buscar estudo, conhecimento. Você não vai conseguir operar e manipular uma coisa que você não conhece. Então, busque o conhecimento, a leitura, para que você possa entender anatomicamente, fisiologicamente, todo um contexto de um corpo, para que você possa atuar nele e conseguir o que você está querendo. Quando se tem vontade, e essa vontade é preponderante, quando tu te interessa por um doente e o espírito também, acontece o que nós chamamos de milagre. Isso está na codificação. Então, para que você consiga ser um bom magnetizador, não um magnetizador bom, que são coisas diferentes, é preciso que a gente se empenhe num estudo muito sério e busque o conhecimento do que a gente está fazendo, onde eu quero fazer e por que eu estou fazendo isso, com que objetivo. Em tudo que eu faço, a primeira coisa, bom, eu posso fazer isso, eu posso. Eu sei que eu posso. Foi ele que disse. Vós podeis fazer tudo que eu faço. Basta que a gente adquira as condições para fazer. Um dia seremos um Jesus na vida e poderíamos curar como ele curou. Mas enquanto não, vamos trabalhar com o que nós temos, buscar moralmente, crescer moralmente, trabalhar nossas mazelas que temos, e aí, com certeza, buscando o conhecimento e o estudo, nós vamos conseguir fazer tudo isso. Só para ler aqui um trecho do Livro dos Espíritos, na introdução. O magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas. Uma se apoia na outra, e quem queira conhecê-las deve se dispor a um estudo sério. O conhecimento desses ensinos são por demais profundos e extensos e devem ser adquiridos por um estudo perseverante. Então, fundamentado nisso, é que eu falo para vocês. Se querem se tornar um bom magnetizador, busquem o estudo e perseverem nesse estudo. Todo o trabalho que eu faço no Leão, qualquer tipo de doença que seja, eu procuro ver se tem um diagnóstico médico, porque ele me facilita. Se é um câncer, como o André apresentou, um câncer de hipófise, nós já tivemos um câncer de hipófise lá. Foi curado. Foi curado. O trabalho ficou paralelamente semelhante ao dele. Só que foi muito investido nas amígdalas do ovário, que é quem causava todo o distúrbio. A hipófise é a controladora de todo o sistema endócrino. Todas as glândulas estão sob comando da hipófise. É ela que rege tudo isso. Mas ela está também subjugada a um controle do hipotálamo. E nós associamos tudo isso, mas foi trabalhado mais focadamente no hipotálamo, no tálamo, no hipotálamo, na hipófise e nas amígdalas do ovário, que é quem gerava uma excessiva quantidade de prolactina. Eu vou abrir o debate. Então eu começo perguntando essa questão do hipotálamo acender a hipófise. Quem for perguntar, levanta a mão para que estamos, tá? Essa ascendência da hipófise. Isso é ciência. O hipotálamo é ele que faz a gerência sobre a hipófise. Mas ele está sob o comando também do tálamo, viu? Então não adianta. Nós no Leão, quando começamos a fazer pesquisas, a gente tinha pessoas que apresentavam, por exemplo, um problema no fígado. Trabalhava-se o fígado. Semana que vem a pessoa voltava com um problema no fígado de novo. Trabalhava, deixava harmonizado. Perfeito. Semana que vem voltava. Isso chamou atenção. Está errado, alguma coisa está faltando. Foi quando nós começamos a buscar estudos. E aí a gente constatou que na ciência já existia toda uma gama de informação que o responsável por todas as glândulas do corpo humano é a hipófise. Então a partir daí a gente começou a trabalhar a hipófise. Só que não
ficava resolvendo, melhorava, mas não ficava bom. Mas a hipófise dependia do hipotálamo. Quando a gente começou a fazer o desencadeamento de todo o processo a partir do hipotálamo, aí o fígado regenerou. Tá? Isso é ciência, isso está em todos os livros de ciência. Quem for buscar na internet informações, isso já é um tópico de registro. Gostaria de falar, antes de essa outra pergunta, que vieram me perguntar se eu ia abordar o tema tumores, encapsulamento. Quando a gente tem um tumor, seja ele líquido ou calcificado, a gente bota um fluido envolvendo ele como uma aranha envolve um inseto. Você, na sua mente, pense que você está envolvendo ele com um fluido que sai de suas mãos e que esse fluido vai envolver todo esse tumor e vai isolar ele, todo o contexto, seja ele onde ele estiver, na mama, no mediastino ou em algum tecido ou órgão. Mentalize a região e mentalize você isolando ele com um fluido que você vai envolvendo e isolando ele de todo o sistema. E depois emita um fluido para cauterizá-lo, para que ele seja queimado. Nós podemos queimar uma estrutura, podemos queimar uma célula através de um fluido em que a gente projeta ele para ele fazer isso. E ele com certeza vai murchar. Já aconteceu com 2 pessoas, 3 tumores já foram, murcharam e com certeza a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Só mentalizando aqui. Mentalize que você está na frente de sua casa. Podem fechar os olhos e fazer esse exercício. Todos estão na frente de sua casa ou do seu prédio. Agora, mentalize que você cria uma bolha magnética e essa bolha isola seu prédio de tudo. Quem já viu o filme dos Incríveis sabe como é uma bolha magnética. Você mentaliza e você isola. E está lá, na sua casa, isolada por uma bolha, toda a sua casa. Isso é criação fluídica. Nós podemos fazer isso com qualquer tipo de tecido e tumores ou doenças. É só você manipular, envolvê-lo com um fluido. E ele fica isolado. Mentalize agora que você vai queimar esse fluido, vai queimar esse caroço, vai queimar esse nódulo. E seu fluido se aquece e ele vai atuar e vai queimar. É isso que eu faço, é isso que acontece e é isso que faz com que o tumor seque e fique murcho. Perguntas? Ali. João Francisco, então no caso das criações fluídicas, sempre temos que ir para o principal local que desencadeia aquilo e não o local. Eu sugiro que todo o sistema, chama-se endócrino. Se você tem um problema numa glândula suprarrenal, esse problema originou lá na hipófise, porque ela gerencia todo o funcionamento de todas as glândulas. Tireoide, timo, pulmão, fígado, baço, gônadas, ovário, tudo está sob comando da hipófise. Junto a isso, trabalhar da mesma maneira com as criações fluídicas e local, então, na formação do ou encapsulamento, como Você pode fazer 2 coisas distintas. O pulmão você pode fazer, e depois você vai tratar para harmonizar a glândula responsável por isso. Porque o problema pode não estar na hipófise, mas ela não está gerenciando, porque causou essa desarmonia e esse controle dessa harmonização é feita por ela. É como o corpo caloso, ele tem o controle dos 2 hemisférios do cérebro. Quando ele não consegue fazer isso, você tem uma espécie de um curto-circuito, você tem desencadeia uma convulsão. isso nos leva à conclusão de que todo o trabalho que a gente for fazer de passe magnético, a gente tem que saber pesquisar aquela doença antes para saber Isso é o ideal. está desencadeando, porque senão a gente não vai conseguir Isso é o ideal. os objetivos. No nosso trabalho lá no Leão, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nesse tipo de trabalho, nesse tipo de pesquisa. Nós tivemos com a Elizabeth 6 meses de aulas sobre anatomia e fisionomia. Depois ela fez mais 6 meses de relacionando a anatomia e fisiologia com as doenças mais comuns que nós temos enfrentado. E isso nos capacitou para que o trabalho realmente tivesse um rendimento de 100%.
Francisco, Obrigada. Pode falar. eu estou com uma pessoa aqui na minha grande que tem um tumor muito agressivo, certo? E está com 2% só. E aí tem essa orientação, né? Encapsular o edema, que ela está com edema, faz mais de um mês, ela não consegue ainda acordar totalmente, fica tudo. Só que ela não está respondendo ainda. Ela estava estudando sobre câncer, foi a primeira, mas minha área não é essa, minha área é psiquiatria. E eu li algumas coisas na internet, que o câncer, ela não sobrevive no oxigênio. O oxigênio, o câncer ele não aumenta, não cresce, não aumenta o oxigênio. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? E outra coisa, a melatonina, porque como ela está dormindo muito, eu sei que o hormônio, ele faz a sonolência, dormir, hoje estão usando muito por aí. E também a melatonina tem uma proteína que ela destrói as células cancerígenas. Isso é uma coisa que eu estou lendo muito sobre isso, porque eu queria ver uma forma, será que ela está com muito excesso de melatonina? Será que essa melatonina vai ajudar nesse câncer? Porque as pessoas negras que têm a melatonina muito, né, geralmente não tem tendência a ter câncer de pele por causa dessa proteção que tem dessa proteína. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, sinceramente eu não ouvi. Mas aproveitando aqui para falar de câncer, existe uma pesquisa nos Estados Unidos, uma menina com leucemia em estado terminal, e eles estavam fazendo experiências com animais e resolveram aceitar essa menina como um trabalho de teste. O que eles fizeram? Drenaram todo o sangue, tiraram toda a defesa, né? Os leucócitos, e tiraram toda a defesa. E em um laboratório, essas defesas que são os glóbulos brancos, eles foram infectados com um vírus atenuado para eles atuarem como marcadores de células cancerígenas e devolveram ao organismo essas células contaminadas com esse vírus atenuado. Esse vírus encontrava uma célula cancerosa e marcava, e os leucócitos começaram a fagocitar e destruíram todas as células do organismo. Ela está curada, não tem mais nenhum vestígio. Então, magneticamente, cria-se um mecanismo para atuar com o magnetismo. Então, o linfócito T, que é amadurecido no timo, você estimula ele com concentrado ativante, dando um comando mental para que ele seja atuante como um marcador de células cancerígenas. E você magnetiza eles. Eles são maturados no timo, então você magnetiza e deu o comando mental. Porque tudo que você vai fazer com o magnetismo é fundamental que você faça um comando mental. Você quer fazer um concentrado, você tem que dar um comando mental para o que você quer que o seu fluido faça naquele corpo. Você vai fazer dispersivo? Eu quero que esses dispersivos movimentem fluidos que estão aglomerados. Às vezes você tem uma raiva num trânsito ou qualquer motivo que deixa chateado, você começa a produzir um fluido e ele se aglomera. Você fica com esse fluido, a pessoa quando vai fazer um tato vai detectar que tem uma desarmonia por um aglomerado de fluido denso. E você quando vai dispersar, você tem que fazer de forma que esses fluidos se movimentem. Não é fazer esse movimentozinho não, é fazer com que a sua aura, esse campo, seja movimentado, esses fluidos, para que essa desarmonia desapareça. Então o seu comando é o que? Movimentar fluido. Eu quero desobstruir, eu quero tirar ou eu quero colocar, mas tudo depende de sua mente, de sua vontade. Gostaria de falar aqui de um processo que é o Parkinson. Nós no Leandro temos idosos e tínhamos 6 pacientes lá residentes com Parkinson. E eu já tinha visto na Discovery um médico, ele conseguiu colocar um eletrodo e ele tocou o tálamo com esse eletrodo, metindo pequenos impulsos de corrente elétrica. Quando ele tocou no tálamo, a pessoa parou de tremer. Quando ele afastava, a pessoa voltava a tremer. Então,
Isso me despertou, porque era falta de impulso elétrico no tálamo. Bom, mas o que deixou de mandar impulso elétrico para o tálamo? Não, vou estudar. E eu falei, mas como é que eu vou colocar um impulso nervoso no tálamo? Aí eu me lembrei um dia, né? Fiquei pensando nisso várias vezes, eu com certeza meus amigos que me ajudaram, eu me lembrei de um M onde eu apresentei um trabalho que o ouvido, ele recebe um impulso sonoro, atravessa os ossinhos, martelo, bigorna, estribo, na cóclea, esse impulso sonoro, ele é transformado num impulso nervoso e é jogado para o cérebro. Então eu falei, poxa, mas eu posso utilizar aqui uma fonte de um impulso nervoso. Então a gente conectou o tálamo com a saída do nervo coclear. E esse impulso seguiu e foi instalado, fazendo uma ponte com o tálamo. Quando a gente fez isso, a pessoa foi tremer. E aí depois começou a chamar a atenção a questão dos gânglios basais. E depois da substância negra. E a gente foi estudar e foi vendo que era a questão da dopamina. Quando a dopamina começa a diminuir, o problema é uma degeneração na substância negra que deixa de produzir e o sistema começa a mandar uma informação errada para o cerebelo e aí começam esses movimentos involuntários. E a partir do momento que a gente conectou uma energia no tálamo, a pessoa parou de tremer lá no leão. A gente começou a trabalhar com outras pessoas e não estava resolvendo. Mas aí a gente começou a trabalhar a substância negra para estimular com um concentrado ativante a produção de dopamina. E os outros pararam de tremer. Então, pois não, pode falar. É permanente? A interrupção do tremor é permanente? No leão foi. Todos eles pararam de tremer. Só uma que deixou de tremer, mas ficou o dedo. Somente o dedo dela tremia. Só um dedo tremia. Mas não, nós começamos nós damos continuidade semanal, o passe magnético, e não mais tremeram, nenhum deles. Um era o queixo, batia o queixo de uma velocidade incrível que ele não conseguia nem às vezes comer nem falar. Mas todos eles ficaram. Você falou que você fez a construção do nervo coclear até o tálamo. Até o tálamo. Ela é permanente essa construção ou precisa, ou se você trabalhar, por exemplo, a força de vontade, a consciência do paciente que exige que foi feito esse tratamento? Isso com certeza vai ajudar e ele vai fazer com que isso se torne uma coisa permanente nele. Talvez não seja necessário a permanência do tratamento. A gente não sabe porque o nosso público externo não temos esse tipo de trabalho. Temos lá os idosos para fazer, tá certo? Ainda voltando para o encapsulamento do câncer. Você falou que ele, de qualquer maneira, ele com a nota de encapsulamento, ele vai murchar. Se você der o comando para ele murchar. O encapsulamento é só proteger, isolar ele. Aí o encapsulamento, aí você falou que pode se cauterizar. Pode. Nesse caso aí, ele seria extinto ou precisaria? Porque aquela energia, com o tempo, logicamente, ela vai se desfazer. Eu Se acredito. ele só puxou, ele ficaria lá. Precisaria fazer um arrastamento magnético com ele ou ele se desintegraria? Veja bem, houve casos em que eles desapareceram mesmo, literalmente. Eram constatados por ultrassonografia e depois eles desapareciam. Outros murcharam, não foram retirados, mas também a pessoa não voltou mais. A gente não teve mais como saber se depois que ele murchou, se ele desapareceu, porque o organismo pode consumi-lo, tá certo? Já aconteceu dele absorver tudo isso. Teve um que era uma base do cerebelo, o tamanho de um limão, mas ele era líquido. A gente lutou para fazer com que ele reduzisse, ele não reduziu. Aí foi onde eu criei a instalação de um canudo onde você bebe um refrigerante. Eu coloquei, como eu tinha visto que existia, aspas, dupla vista, eu vi uma artéria do lado dele, eu furei ele e coloquei um dreno nessa artéria, para que ele drenasse. Porque ele já tinha sido removido, ele cresceu de novo, 2 vezes. Ciência, cirurgia,
crescer. E estava cada vez maior. Aí, coloquei lá, drenei. Magneticizei. Ele foi indo murchou. A pessoa deixou de ter dor de cabeça, deixou de sentir incômodo na nuca, mas também sumiu, nunca mais veio. Mas a última radiografia ele levou pra gente, ele estava como uma ameixa seca. E era grande. Não há possibilidade dele se expandir um pouco, de fazer uma metade? É provável que o organismo tenha digerido, absorvido ele, tá certo? Obrigada. Então, quando a gente fala aqui de criações, são as possibilidades que a gente tem para trabalhar e criar possibilidades de consertar. Houve um caso de uma pessoa que estava, isso foi apresentado, ele era para ser amputado, mas a gente fez com que todas as artérias e veias dilatassem com um fluido de sopro quente e depois um sopro frio para que esse sopro mantivesse essa dilatação permanente. A perna dele no outro dia de preta ficou marrom. Com 3 dias estava com a coloração normal, ele não precisou ser amputado e já estava, com 1 semana já estava andando, teve alta. Então, você pode dilatar? Pode. Você pode criar uma ponte? Pode. E é isso que a gente tem feito, tá certo? Então, você pode fazer vários tipos de conexões, você pode tratar de uma forma de queimar, cauterizar. Tudo você pode. Ontem eu apliquei passo numa menina que veio de... Tem alguém aqui que trouxe essa menina de Gravatar? Não, né? Ela andando, o fêmur dela quebrou. Aí vai com uma bateria de exames, aí ela não, os ossos dela estão perdendo cálcio. O que faz isso muito é o cloreto de magnésio, que muitas pessoas tomam. Harmoniza, é ótimo, quem toma cloreto de magnésio tem mais disposição, mas lembre que ele rouba cálcio dos ossos. Mas ela não estava tomando cloreto. E aí o fêmur dela quebrado, foi colocado placa, parafuso, só que eu fiz um passe nela em Natal. E essa fissura desse osso não estava fechando, ela foi para Natal. Nesse passe a fissura ficou faltando só um pouquinho do fêmur para fechar. Com 1 mês a radiografia estava perfeita, quase. Só que a estrutura da cabeça do fêmur está se desmanchando. E o médico não tem o que fazer. Não tem nem como colocar prótese, porque o quadril, a base do cabeça do fêmur também está degenerado. Tudo degenerado. Então o que eu fiz? Eu coloquei um fluido para completar a estrutura da cabeça do fêmur. É como se você fizesse uma papa de maisena, você sabe como é? O seu fluido ele vai, reveste aquilo ali, deixa moldado ali, depois você endurece ele com um sopro. E quando você endurece, aquilo se instala, tá certo? E dá o comando para haver uma captação de fluido, e não de tirar fluido, de tirar cálcio. E o processo se instala e funciona, tá certo? Eu pedi para ela tirar uma radiografia e depois me mandar. Eu tenho certeza que vai mudar. E a base do magnetismo é isso, é a vontade de você fazer. Vocês já leram o capítulo 19 lá do Evangelho, né? Você acreditar que vai dar certo e saber que isso vai lhe trazer uma satisfação? Pois eu acredito que isso vai me dar satisfação, sempre. Eu queria que vocês absorvessem esse ensinamento. Não tenham receio de fazer. Você sabe que tem um problema, o que eu posso fazer? Eu posso contornar, eu posso fazer uma ponte, eu posso conectar isso. Eu estou com uma aderência, você pode ir lá mentalizar que você vai isolar e vai te separar isso da aderência. Mentalize. Coluna. O que a gente pode fazer com coluna? Eu vou assistir uma oficina do Wagner, do Calango. É de onde ele? É de Paraíba, né? Quando eu trabalho dores, bico papagaio, essas coisas de dores de coluna, o que eu faço? Eu mentalizo as vértebras, o organismo, qualquer problema que você tenha de ligamento, de dor, ele manda cálcio para proteger, certo? O organismo manda cálcio. Se você romper um ligamento, o cálcio vai para lá para poder colar esse ligamento no osso de novo, né? A cirurgia vai tirar, mas vai cálcio de novo, porque é o sistema de proteção orgânica.
Então muitas vezes você está criando calcificação porque o seu disco de amortecimento perdeu líquido. Ou então ele sofreu um esforço que ele é redondo. Quando você comprime, ele faz isso. Como ele é revestido por uma cinta, a cinta se rompe a maioria das vezes. Ou faz um bico que vai imprensar um nervo. Aí a dor começa. E aquilo ali fica inflamado e doendo. Né? Então você faz com que haja um espaçamento entre as vértebras e mentalize você colocando um fluido amortecedor entre as vértebras, para que ela não volte a se comprimir mais. Coloque um fluido, é como se você colocasse uma espuma. Mentalize que você está colocando um fluido e ele está preenchendo o espaço para amortecer. Isso dá condições ao disco de se regenerar. E você mentalmente faz com que ele se recupere. Mentalize que você pega aquele ar e traz ele para a posição normal. E ele volta. E manda a pessoa beber água para hidratar o disco. Isso alivia as dores de coluna. Pelo menos no leão, em qualquer parte do corpo. Diga, Jorge. Sim, uma outra coisa, né? Eu experimentei uma sugestão do Wagner, e você, quando descobrir a desarmonia na coluna, você busca limitá-la. Normalmente começa aqui na lombar e termina na coxial, né? Então você mentaliza que você espaça, traciona, afastando essas vértebras para dar maior espaço entre elas. Coloquei um fluido e disse para não dispersar, deixar daquele jeito. Os que ele tem feito nisso, ele diz que todos param de sentir dor. Bom, eu não fazia esse alongamento. E um dia chegou um paciente lá no Leão, com muita dor. Ele não conseguia nem pisar porque a dor é muito intensa quando ele pisava com essa perna. Eu coloquei ele de costa, fiz mentalmente, abri os espaços, coloquei o fluido amortecedor, consertei os discos e peguei na base da nuca dele e da cóccix dele e fiz isso. Mentalizando que eu vou tracionar toda a coluna para que haja um maior espaço entre as vértebras. Aí parei, dispersei, e ele levantou, pisou sem dor e foi andando normal para casa. E foi para o médico perguntou a ele: rapaz, o que você fez? Quem é que mexeu aqui na sua coluna? Porque ele tinha que fazer uns movimentos e uns exercícios, porque os discos, as vértebras, tinham que ser trabalhadas para deixarem de imprensar o nervo. E ele disse que estava tudo afastado. E isso foi para mim uma coisa impressionante. Então acontece muito o que a gente chama de milagre, mas na realidade é a atuação magnética sob o impulso de nossa vontade com o poder de criação que nós temos. Ok? Então, ele tinha falado aqui que desse impulso desde o nervo coclear até o tálamo. O tálamo. Então, essa memória seria uma senha memorizada que depois continua atuando. Nesse caso da coluna é a mesma coisa? Fica essa senha também, uma vez que eu... Ele não voltou mais para o passe. Ele frequenta o Leão por conta da mulher dele, que faz tratamento, mas ele não recebeu mais passe. E ele está sem dor ainda. Isso já faz 32 dias. Ele não sabe o que eu fiz. Tá certo? Ele não sabe. Ele ficou o tempo todo de bruxo de olho fechado, né? Sim, o organismo. Sim, de alguma forma ficou fotografado, como estava ali na lâmina, no perispírito. Tá certo? A atuação magnética. Isso reflete no corpo. Tá certo? O perispírito. Na osteoporose também a gente pode fazer esse tecido, desde que a gente sabe a localização. É por isso que é importante você conhecer anatomicamente o organismo. A fisiologia e a anatomia. Né? Você pode afastar, desentupir. Teve um colega lá que ele fez a cirurgia e por um erro de cirurgia foi afetado o conduto biliar que vai drenar no duodeno. Aí houve uma aderência, estreitou esse conduto, o fígado começou a inchar por conta de não passar a bile para o duodeno para fazer a digestão. E aí prejudicou o sistema de digestão e aí houve um afastamento
desse conduto, porque tem o colédoco, não tem o dreno também do pâncreas, que se une com e vem jogar no duodeno. Toda essa estrutura estava sob influência dessa aderência. E a gente começou a trabalhar isolando os condutos. E numa radiografia ficou provado que ele realmente não houve mais aderência e o processo ficou normal. Ele faz a digestão e evacua normal 2 vezes por dia. Ele passava 5 dias sem evacuar por conta da falta da bilis para ajudar e o suco pancreático. A dopamina aqui do Parkinson, a gente estimula a hipófise ou a suprarrenal? Ou faz o circuito? A dopamina é de maior produção na substância negra. Mas estimula a hipófise também para ajudar nesse comando? Sim, tem que estimular. Tá certo? Mas tem que trabalhar em conjunto também com o cerebelo, porque ele está envolvido no processo. O controle do sistema de nervo e músculo não é do cerebelo, é por isso que ele precisa ser trabalhado. Eu pergunto falando, mas na realidade é uma informação, tá certo? O cerebelo está envolvido no processo. E quando você quer harmonizar todo o cérebro, você procure levar todo o impulso nervoso para o cerebelo e ele levar para a medula através do bulbo raquidiano, para que o sistema central entre em harmonia com o periférico. Arrastamento. Você mentaliza que você pega o fluido aqui e traz ele para cá. E ele vai. Ok? Voltando a falar das construções em gerais, das construções políticas em geral, qual a sua opinião? Você acredita que o paciente, quando pode ser conscientizado do que foi feito, da forma que foi feito, ele colabora? Com certeza, 100%. 100%. Eu tenho feito isso com alguns pacientes, principalmente com problemas de coluna, conversado, explicado. Algum paciente com caso grave de câncer no pulmão, tenho explicado para ele no final do tratamento. E eu sinto isso, por isso eu também tenho essa ideia de que as construções políticas são possíveis, mas que contribui muito, realmente. Divida isso com o paciente para que haja uma participação e a manutenção desse tratamento para que nós não o obriguemos a estar eternamente em tratamento. Assim como o paciente não querendo também se torna praticamente impossível. Eu estava indo no hospital fazer uma pessoa foi internada, pediram para eu ir lá na UTI, eu fui. No tato, detectei desarmonia no cérebro, de uma forma quase generalizada. Mas o que estava muito ruim era a tireoide, o pulmão e as suprarrenais. Eu fiz um trabalho de recuperação de todas essas estruturas. Passei quase 1 hora. Mas o pulmão dela não reagiu. Por mais que eu trabalhasse dispersivo, calmante, em todas as estruturas de tentativa de levantar e de trazer mediana, alta, concentrado, fiz sopro quente, empaquetei e eu não senti. Quando eu terminei, aí o médico me chamou, vem cá, o que esse negócio está fazendo aí? Negócio. O que é, como é que funciona? Rapaz, eu sinto às vezes o local que não está bem. E o que você sentiu? Eu senti a tireoide, o pulmão e as suprarrenais. Ele me chamou, vem cá. Aí me mostrou a radiografia dela. O pulmão dela, o direito era escuro, o esquerdo era branco. Eu falei, rapaz, esse pulmão está morto. Ele falou, tá, pra mim ela vai morrer. Eu vou trabalhar. Aí trabalhei, fui. Tiraram, desentubaram. E ela voltou a ficar normal. Só quando ela ficou normal, falou, não quero receber visita de ninguém. Não, mas o João está vindo. Ninguém, não quero receber visita de ninguém. Quando eu for para a enfermaria, eu vou receber visita. Aí eu não quis. Passou 1 semana, foi entubada. Teve que fazer traqueostomia, está lá. Eu falei, e agora? Eu vou? Ela falou, mas ela não quer. Então, se não quer, eu não vou. Não adianta. Ela piorou. Ela estava bem, recuperou, né? Então, as criações, quando a pessoa assistida quer, acredita, toma consciência que está sendo feito, isso acelera muito o processo de cura, muito. E dentro dessas construções, o tempo de vida dessas construções, o que define? Porque uma vez que você colocou lá, que isso associado a isso vai drenar a batata, pronto.
Eu creio que depende muito da pessoa. Por exemplo, ceratocone. Tratei uma pessoa à distância como experiência. Eu nunca tinha feito, tratei. Até hoje ela não recebe mais passe, não precisa mais nem fazer a cirurgia e nem está mais usando lente de contato que ela usava. Não usa mais. E inclusive recuperou a visão dela. Isso era até um trabalho que eu queria fazer com um trabalhador do Leão para fazer essa experiência de ele fazer um exame de óculos, né, de oftalmologista, e determinou lá 3 graus. Tá bom, então a partir de agora a gente começa o tratamento e vamos depois no final avaliar com outro exame para ver se regrediu ou não. Mas eu não achei nenhum trabalhador do Leão que quisesse fazer isso. É incrível, mas é aquelas duas. Lá primeiro, lá atrás. Lá. Oi? Depois, o senhor depois essa moça. Como você trabalhou? O ceratocone? Bom, quando eu comecei, eu coloquei a foto dela na minha frente, no computador, e eu mentalizava ela deitada lá na casa dela, e eu iniciava o passo como se eu estivesse em loco com ela numa maca. E ali eu coloquei primeiro um fluido como se fosse um soro, para fazer uma asepsia. Porque eu vi muitas bolinhas amarelas como uns fungos na parte interna do globo ocular dela. Eu lavei com esse fluido, removi, raspei essas partes amarelinhas. Depois eu plasmei um invólucro, encapsulando o globo ocular para ele voltar para um tamanho normal, que eu achei que ele estava muito alongado. Digamos que ele seria assim, certo? Você olhando um olho. E o dele estava muito assim. Então eu encapsulei ele, botei aqui um globo envolvendo para ele vir para cá. E dentro eu fiz uma contenção, para que ele não fosse apertado demais. E por fora um limitador. Um limitador externo e um interno. É como você colocasse uma bola aqui e uma por fora, para ele manter essa posição. E magnetizava. Lavava com o fluido de novo, e depois dispersava. Magnetizava a água dela, que ela sempre deixava do lado da cabeceira da cama dela. Esse trabalho, depois eu comecei a sentir o ovário dela. Aí eu perguntei a ela, você sente alguma coisa no ovário? Não. Você ovula normalmente? Ela disse, sim. Não, ela não ovulava. Fazia 8 anos que ela não ovulava. Não tinha menstruação. E eu comecei a trabalhar também o ovário. Ela viajou dali uns 15 dias para o Rio Grande do Sul, chegou lá, teve uma dores abdominais muito intensa. Descobriu-se que era o ovário. E eles trataram com antibiótico e tal, e eu continuei fazendo os passes. Aí ela parou de doer e tudo, veio embora. Aí deixou de usar o colírio, deixou de usar a lente, porque ela não sentia mais incômodo, e ela começou a ovular. Mas o trabalho, engravidou inclusive, tá certo? Mas o trabalho foi feito em cima disso, tá certo? Fazer uma asepsia, colocar um encapsulamento externo, manter com o seu padrão normal de tamanho e de angulação. E isso resolveu o problema. Aqui. Senhor. Okay. Respondeu? A questão... Oi. Mas se você descobre que a pessoa, por um diagnóstico médico, tem o ceratocone, você pode fazer isso. Você conhecer a anatomia, não adianta também virar a moda para vista, porque você vê a estrutura. Não sabe como tratar nem o que é. É por isso que eu acho, é fundamental, para quem quer magnetizar, conhecer a anatomia, a fisiologia. Pelo menos você saber onde é que está um fígado, onde é que está uma suprarrenal e o que é que ela faz, qual é a função dela. Para que quando ela desarmonizar, você saber de onde está vindo um problema, se ela não está harmonizando. O que você pode fazer para resolver? É seguir um canal. Já aconteceu de eu sentir um câncer de mama e eu procurar de onde ele saiu, com uma mão em cima dessa mama, eu saio com a outra, procurando uma relação. Quando eu cheguei em cima do ovário, ele estava em perfeita sintonia com esse tumor.
Ela foi fazer um exame e tinha um problema de ovário e de útero. Quando a gente conseguiu trabalhar a questão da prolactina, o problema começou a resolver. O tumor dela realmente depois desapareceu, mas trabalhando em conjunto. Aí já precisou de mexer no hipotálamo, no tálamo, na hipófise, no tumor e no ovário, nas amígdalas do ovário. Então não respondeu? A questão, sim. Eu sempre, desde que eu comecei no magnetismo, eu sempre te ouvi falar a forma do encapsulamento. Sempre que você passa ele assim de forma arredondada ou tal. E o meu caso é seríssimo, porque todas as vezes em que eu trabalhei no encapsulamento, ele aparece para mim em forma de cilindro. Eu digo, não, mas tem que ser. Não tem. Não tem. Não consigo. Não tem. Todas as vezes que eu precisei fazer um encapsulamento, ele aparece em forma de cilindro. Pois encapsula ele cilindricamente. Não tem problema nenhum. Porque isso está a sua situação. Não, não faça isso não. Haja como se ele fosse cilíndrico mesmo. É. Se ele tiver arredondado, se ele tiver cilíndrico, encapsule ele de qualquer forma que você veja ele. Não tem problema nenhum não. Uma outra orientação que eu queria deixar para vocês é a questão das escleroses. Existem vários fatores que causam esclerose. São vários. Essa menina, ela estava, quando eu fiz o tato nela, as fendas sinápticas dela estavam entupidas de acetilcolina. Ah, mas como é que você sabe? Bom, eu vi. Eu estava de olho fechado, mas eu vi que era acetilcolina. Mas como é que você sabe que é acetilcolina? Bom, alguém me disse, isso é acetilcolina. Então, quanto mais você desenvolver o seu interesse, a sua busca, tenha certeza que existe uma pleia de espíritos te ajudando. E não são poucos. Não são poucos. Eles vão te impulsionar, vão te sugerir, vão te inspirar a você resolver o problema de alguma forma. Nem que seja no outro dia, depois que você dormir, você vai acordar com a ideia para fazer aquilo. Então, o que acontece? O excesso de acetilcolina, ele atrapalha não só a musculatura, o desenvolvimento, que causa enfraquecimento, causa degeneração muscular e causa problema na estrutura óssea também. A perda de cálcio é um dos fatores provocados por excesso de acetilcolina nas fendas sinápticas. O impulso, ele é intermitente nos nervos, o impulso nervoso. Quem faz com que ele seja intermitente é a acetilcolinesterase, que não deixa que ele fique permanente. Então, quando você tem um problema de controle ou de falta de acetilcolina, a acetilcolinesterase entrou em colapso, de alguma forma, e faz com que se acumule. É normal a gente ver alguns problemas de morte cerebral por excesso de cálcio. Um dos problemas é o glutamato. Ele inibe o neurônio vizinho na fenda. E aí ele se entope de cálcio e o neurônio começa a morrer. Eu tinha umas lâminas aqui. Isso aqui é um neurônio normal. Essas proteínas, elas vão se aglomerando e essa proteína aqui, que é a proteína tal, ela estabiliza tudo isso. A primeira imagem, vocês estavam lembrados aí de como era? Pronto. Eles vão se aglomerando, vão se estruturando para formar microtúbulos, que são os canais que levam alimentos, impulso nervoso da vesícula ao centro do neurônio. Formam essas camadas. Essa proteína tal, ela vem e estabiliza todo esse conjunto. Está aqui um neurônio normal, né? Esses microtúbulos vão se formando, que é a fonte de integração. Quando eles começam a se desmanchar, por conta dessa proteína tal, que começam a se aglomerar, e elas se deslocam para as áreas de maior atividade neuronais. Lobo frontal, hipocampo, cerebelo. E os neurônios começam a se desfazer.
Isso aqui leva a pessoa a morrer, porque vai desencadeando o processo de degeneração em todo o sistema. A ciência diz que isso é provocado por uma descompensação no cromossomo 14. Está vendo aqui o neurônio? O axônio, ele é composto de microtúbulos formados por proteínas. E elas começam a dissolver por um processo de fosfolirização. Não pelo fósforo, mas por uma reação de fosfato. Essa proteína tal se desfaz, desagrega e vão se acumulando e se deslocando. Tudo para o lobo frontal, para o hipocampo e para o cerebelo. E aí a pessoa começa num processo de degeneração. Deu certo com uma paciente que já tinha sido desenganada, porque a pessoa dura no máximo 3 anos quando acontece isso com demência frontotemporal. E um dos processos de recuperação foi justamente dar o comando mental para essa proteína não mais se desagregar, para os microtúbulos se recuperarem, os axônios, a camada de axônio, da mielina que protege esse axônio. E fomos com um comando mental para desmanchar as placas nesses 3 pontos, lobo frontal, hipocampo, cerebelo. E as placas se desmancharam. E os microtúbulos se recomporam. E ela voltou à vida normal. Já passou dos 3 anos, já com uma moratória grande. Está lá no Leão frequentando, rindo, sorridente, bonito e alegre. Então existe a questão do glutamato, existe a questão da acetilcolina, existe a questão das degenerações por excesso do fosfato interagir com tudo isso. O organismo, quando acontece de você fazer um esforço muito longo, como uma maratona, uma luta de boxe, essas coisas que desgastam muito, a imunidade cai. A imunidade caindo, o glutamato, ele é excitatório, ele manda um comando para entrar em atividade o sistema de proteção do organismo. E durante 1 hora o corpo começa a produzir defesa, glóbulos brancos para defesa. Com 1 hora, não havendo invasão no corpo, há um comando para parar a produção. Só que o glutamato ele demora 8 horas para parar a produção. E isso leva a uma degeneração na sinapse nervosa. Então são vários fatores que desencadeiam uma doença neurovegetativa. A gente tem que ver se busca qual delas. O neurologista Mário Emílio, que é um dos maiores cirurgiões do país, ele fez necrópsias e ele declarou que todos os que eles fizeram necrópsia, as fendas sinápticas estavam entupidas de cálcio. A morte foi por excesso de cálcio. Existe o elemento positivo, cálcio, existe o negativo, o potássio. Isso faz com que haja polarização e despolarização para a transmissão de impulso. Aí entra só positivo, entope e o neurônio morre. A gente pode reverter o processo mandando um comando mental para que isso se harmonize. E já 2 casos, né? A gente chegou agora, teve mais uma DFT, mais uma demência frontotemporal. Mas os idosos que com esclerose, eles têm com certeza melhorado muito. Um que vivia num embotamento profundo, talvez aqui alguém já tenha visitado os idosos do Leão, que chama João, um bem grande, que sente fome 24 horas por dia. Vocês lembram dele? Não, né? Você lembra, né? O João foi para uma consulta essa semana, conversou com a médica, riu, deu gargalhada, lembrou da família todinha. Ele acordou, simplesmente desampou, o processo dele parou de degeneração. Então foi um trabalho justamente disso, de remoção dessas placas, com o comando mental para recuperar esses axônios e desmanchar as placas. Mas é preciso que se faça uma sintetização em todo o cérebro para dar um comando para o DNA, que a medicina acha que é o 14, mas eu não faço especificamente como é para o DAO 21
ou para tal 14? Recuperar e harmonizar toda a cadeia de DNA e faça uma magnetização no cérebro todo. A questão da convulsão, no meu entendimento e da ciência, é o corpo caloso. Ele, corpo caloso, é quem faz a integração e interação de harmonização nos dois hemisférios do cérebro, né? Ele tem essa finalidade. De alguma forma ele se desarmoniza, que causa um curto-circuito. Um entra em choque com o outro. A medicina trata como as convulsões? Ela pega o corpo caloso e tira pedaços dela. Porque a convulsão intensa leva a coma e pode morrer, né? Então o que eles fazem? Eles seccionam, fazem uma secção, tira pedaços do corpo caloso. Uma pessoa chegou no leão com coma de 30 dias, depois teve outra convulsão, internou de novo com coma, e nós trabalhar o corpo caloso. A integração dos axônios, de todos os neurônios, interagir com o corpo caloso. O comando mental é esse. Interação de todos os axônios, dos dois calosos, e harmonização para que ele não mais entrasse em colapso. Ela parou de ter convulsão. Não teve mais convulsão. Uma pergunta de notícia. Mas se a pessoa fizer a mentalização incorreta, o que acontece? Sobre, por exemplo, A leitura incorreta do problema. Você fez uma leitura incorreta do problema e faz uma mentalização incorreta. O que acontece? não sei porque nunca aconteceu. Né? Porque quando eu vou fazer um trabalho, primeiro, eu vou para a internet. Eu vou buscar quem é que está causando o problema. Onde é que é a fonte do problema? Os problemas de olhos se originam no fígado. Se você for tratar o olho e não tratar o fígado, não vai resolver o problema. Se você tratar o olho e o fígado e não trabalhar a hipófise, não vai resolver o problema. É um sistema. Certo? Por isso que eu peço, não dá para falar tudo, porque nem eu lembro de todo o processo. Mas se tiver algum problema, se vocês tenham dúvida, podem, me escreva. Perguntem, porque eu não tinha me lembrado de falar do fígado quando eu tratei do ceratocone, viu? O fígado. O fígado é envolvido nos problemas de olhos. Tá ok? O ceratocone, quando você detectou que tinha glóbulos de Fungos. isso, você não fez nada, você explicou das bolhas, né? Que a gente colocava. Eu fiz como se fosse uma curetagem, do jeito que eu faço para sinusite. Quando eu faço o tato, eu percebo que isso aqui da pessoa está desarmonizada, eu já faço logo uma curetagem. Eu vou lá e raspo toda a estrutura interna, eu tiro toda a secreção, implanto um canudinho para jogar para cá. Do jeito que se faz com infecções. Como é que você pega um processo de uma infecção instalada, por exemplo, num órgão? Você drena essa infecção. Faça sempre uma conexão para drenar nos rins, para sair pela urina. Coloque no processo onde está a infecção no canudinho e com a outra ponta você conecta mentalmente nos rins para drenar. A pessoa observa até diferença na urina, com camadas, odor ou conteúdo diferente, coloração. Tirei o fungo, lavei com fluido para fazer uma asepsia, uma limpeza. E depois fiz a implantação do limitador. Ok? Se tiver um paciente com esclerose múltipla, uma moça nova, de 37 anos, ela está perdendo a mobilidade totalmente das pernas, ela está subindo a máquina, precisa de ajuda, ela foi, chegou com muita dor, não sente mais dor. O que você recomenda, gente? Você fez mil experiências. Normalmente, esclerose, chegou uma agora lá. Como é que eu faço? Eu não sei qual é o problema, o que está causando essa esclerose. Então eu vou tratar tudo o cérebro. Então eu já vou começar tratando logo a sinapse. Vou tratando os axônios. Os axônios são revestidos com camada de mielina. E essa degeneração de mielina nos axônios provoca também degeneração, doença degenerativa. Então eu começo na sinapse. E eu trabalho o cérebro por partes. Vocês já devem ter visto uma apresentação que eu divido o cérebro em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu trabalho uma de cada vez
e arrasto de uma para outra o fluido para ele transitar em todas as que eu venho trabalhando. E depois eu arrasto tudo para o cérebro, para o cerebelo. Depois para o ponte, bulbo, medula. E aí eu já começo na sinapse. Excesso de acetilcolina, colinesterase, recuperação de axônios, recuperação de todo o neurônio, de todo mesmo. Dentro da cabeça do neurônio aqui é um corpo humano. Aqui tem alimentação, digestão, respiração e distribuição de fluidos para outros órgãos, energia. Não tem uma bomba de ATP, o ribótomo, que manda tudo pelo complexo de Golgi para ser distribuído para todo o organismo. Estou falando isso, mas a gente não está falando, talvez, não? Mas se vocês forem estudar a estrutura de um neurônio, vocês vão entender como é que funciona essa usina ali dentro. O alimento chega, entra, ele é envolvido e levado para um processo de digestão. O que não serve é excluído para ir para os rins e eliminado. O que é servido de uso para o organismo é armazenado e tem uma estrutura chamada complexo de Golgi que pega tudo isso e distribui para onde está precisando. É uma fábrica ali que tem conta de tudo isso. Armazenamento, expedição, recebimento. Mas é entregue lá no fulaninho que está precisando. Ok, meu querido? O que é interessante... de alguma forma a direção deve disponibilizar isso. Mas o que eu queria deixar com vocês é a ideia de que nós podemos fazer qualquer tipo de procedimento que um cirurgião faria. Um médico, um enfermeiro, de costurar, de curar, de trocar uma estrutura cerebral, fazer uma ponte. Sabe, tem que fazer uma ponte safena, porque você pode fazer uma ponte fluida. O nervo no motor não começa a morrer, nas esclerose, faça uma conexão da cóclea para ele, estimule ele agora com uma ponte, mandando um impulso nervoso para ele, ele vai regenerar. Uma universidade em Israel, eles começaram a quebrar as células nervosas da medula e implantar no nervo motor, e o nervo motor regenerou. A pessoa recuperou de uma esclerose lateral miotrófica. A gente pode fazer isso, ok? A gente tem uma fonte de energia, de transmissão aqui, de produção de impulso nervoso. Lembre da cóclea e do canal que sai levando para o cérebro todo o impulso nervoso que é produzido aqui. E a gente consegue. Um dos fatores é a degeneração do nervo motor. Né?